tá ok? Uma outra medida de tendência central é a variância. A variância, ela também vai ter o mesmo princípio do desvio médio, né? Eu vou dizer que a variância é igual à soma sobre todos os dados, de 1 até n, de xi menos x barra. Mas se eu pegar e fizer xi, que é xi, menos x barra, dividido por n, essa soma xi menos x barra vai dar zero. Vocês podem experimentar. Então, como é que eu faço? A maneira do desvio médio transformar isso aqui sempre em positivo foi tirar um módulo. Na variância, ao invés de eu tirar um módulo, eu elevo ao quadrado. Porque aí todos, quando a diferença dá negativa, ela é elevada ao quadrado dá positivo. Então eu vou estar somando só coisas positivas. E de novo, se o xi está longe do x barra, essa diferença é grande, ao quadrado vai ser maior ainda, somando coisas grandes, vai dar uma variância grande. Se o dado está próximo do x barra, essa diferença vai ser pequena, elevado ao quadrado também vai continuar sendo uma coisa pequena, então soma de coisas pequenas vai dar uma variância pequena, ou seja, dados muito espalhados longe da média vai dar uma variância grande. Dados próximos da média, né, vai dar uma variância pequena. Então, de novo, a variância vai me medir também se os dados estão dispersos longe da média ou se eles estão dispersos próximos da média. Se ela for grande ou se ela for pequena, respectivamente. Tá bom? Mas aí tem um porém, ó, a variância ela tem a unidade dos dados ao quadrado. Então, como não é interessante para a gente trabalhar com unidades ao quadrado, eu vou definir uma outra medida de dispersão, que é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais vai ser do que desvio padrão igual a raiz da variância. Ok? Então eu pego a variância e tiro a raiz que tinha unidade ao quadrado, ela volta de novo, o desvio padrão volta a ter a unidade igual dos meus dados. Então, se os meus dados é a altura das pessoas, a unidade dos meus dados é metro. A unidade da variância vai ser metro ao quadrado, mas quando eu volto para o desvio padrão vai ter unidade de metro de novo. Tá ok? Então, por isso que a gente usa muito mais o desvio padrão, mas a gente precisa da variância para poder calcular o desvio padrão. Ok? Então, feito isso, vamos fazer alguns exemplos, né, alguns exercícios do livro, da lista, aliás. Vamos começar fazendo um exercício, vamos fazer o exercício. Vamos achar aqui. Vamos fazer o exercício 2, tá? No exercício 2, eu vou aqui abrir aqui o exercício 2. Vamos lá. Lista 2. Na lista 2, nós temos aqui, ó, taxas de juros recebidas por 10 ações durante um certo período foram medidas em porcentagem, né? Então é a porcentagem de lucro que teve com cada conjunto de ações, né? Com cada das 10 conjuntos de ações que foram compradas. Então teve aqui os 10 dados, então esse é o meu conjunto de dados, e ele pede para calcular a média, mediano e o desvio padrão, tá ok? Então vamos lá calcular a média e o desvio padrão desse conjunto de dados. Então vamos lá. Então esse é o exercício 2 da lista 2. Então eu tenho lá 2,59, 2,64, 2,60, 2,62, 2,57, depois eu tenho 2,55, depois eu tenho 2,61, depois 2,50, 2,63 e 2,64. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode fazer de várias maneiras. Eu posso simplesmente somar tudo isso daqui à mão.
né? Então, calcular a média disso daqui à mão é muito fácil. É só somar tudo e dividir por 10, porque eu tenho 10 dados, tá? Eu vou fazer com vocês uma planilha Excel, tá? Só para vocês verem que tá mais fácil. Quem tem calculadora pode somar na calculadora. Existem algumas calculadoras científicas que têm o botão X barra. Vocês podem apertar o X barra, entra com os dados e vocês vão ter o cálculo aí da sua média, tá ok? Eu vou fazer aqui na planilha Excel porque vocês podem ver, ó. Eu vou digitar os dados aqui, 2,64, 2,60, 2,62, 2,57, 2,55, 2,61, 2,50, 2,63 e 2,64, ok? Então esses são os meus 10 dados. Como que eu posso fazer a minha média? Eu posso fazer a soma desses dados. Então como é que você faz a soma no Excel ou num programa que seja parecido ou um programa público semelhante ao Excel? Você pode fazer a soma, ó. Soma, seleciona todos os dados com o botão direito da esquerda apertado, né? Fecha, você tem a soma dos dados. Quanto que é a média? A média é igual à soma dividido por 10, porque eu tenho 10 dados, tá ok? Outra maneira de fazer, você pode fazer simplesmente média. Ó, existe uma função média, tem que ser com acento no E, média. Ó. Tem uma função média que é a média aritmética aqui no Excel. Então eu posso selecionar ela, aí eu seleciono os dados na minha matriz de dados, tá? Com o botão da esquerda apertado, 2,595. Vocês vejam que é igual aqui. Aqui eu calculei a soma, dividi por 10, aqui eu já fiz a média direto, 2,595, tá ok? Então eu tenho aqui a minha média já. Então eu posso escrever aqui que a minha média desse conjunto de dados é igual a 2,595, tá ok? 2,595. Então eu tenho aqui a minha média. Como que eu vou calcular a mediana? A mediana eu vou colocar esses dados em ordem crescente, tá ok? Então, colocando esses dados em ordem crescente, como que eu vou ter? Eu vou ter, o menor dos dados é 2,50, tá? Então, vamos colocar esses dados em ordem crescente. Então, dados em ordem crescente. 2,50. Aí eu vou ter qual é o próximo dado? 2,50, o próximo dado é o 2,55. Vamos colocar aqui 2,55. Pois o próximo dado, 2,57. Então eu vou riscar já os que a gente fez. 2,50. Eu vou riscar em vermelho. Não. 2,55. Agora o 2,57. Vamos ver o próximo, 2,59. Então, 2,59. Próximo, 2,60 e 2,61. 62, 63 e 2,64. Então já vamos fazer tudo direto, né? 2,60, 2,61, 2,62, 2,63, 2,64 e 2,64. Tem dois valores 2,64, ok? Agora, para calcular a mediana, o N é par, são 10 dados, né? Então, N igual a 10. Então, se são 10 dados em é par, eu tenho que pegar os dois dados centrais. Quem são os dois dados centrais? O 2,60 e o 2,61, tá ok? Então, fazendo a conta, como que vai ficar? A mediana nada mais vai ser que 2,60
mais 2,61 dividido por 2, porque é a média das dois dados centrais. Então vai dar 2,605, tá bom? Então essa é a minha mediana do meu conjunto de dados, ok? Vejam que a mediana deu 2,605 e a média deu 2,595. Elas geralmente são valores próximos. Quando elas não vão ser valores próximos? Elas não vão ser valores próximos quando você tem um conjunto de dados que tem um dado muito discrepante do resto dos dados. Então imagine isso daqui, ó. Um exemplo de conjunto de dados que a média está longe da mediana. É simples, é quando um conjunto de dados ele tem um dado que é muito discrepante dos demais. Então imagine que você tem esse conjunto aqui, 2, 3, 5, 4, 42. Esse 42 está muito discrepante dos restos dos dados. Então nesse caso, quanto que vai ficar a média? A média vai ficar 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 4, 14, mais 42, 56. 56 dividido por 5 vai dar 10, 11,2, né? 11,2. E quanto que é a mediana? A mediana, eu coloco os dados em ordem crescente. Colocando os dados em ordem crescente vai dar 2, 3, 4, 5, 42. Quem que é a mediana? É o dado central. O dado central é 4. Então, a minha mediana vai ser 4, né? Vejam que eles são muito distantes. Um deu uma média de 11,2 e outro a mediana de 4. Então está muito distante a média da mediana. Por quê? Porque a média ela ela é muito alterada quando você tem dados discrepantes. Esses dados discrepantes são chamados de outliers. Então, se vocês ouvirem esse nome outlier, você pode saber que é um dado discrepante do seu conjunto de dados. A grande maioria dos dados estão numa região e você tem lá meia dúzia, 2, 3 dados que estão muito discrepantes, estão muito longe daquela região. Então, nesse caso, quem vai me dizer quem é o melhor representante do centro desse conjunto? O melhor representante do centro desse conjunto é a mediana. Quando você tem dados outliers, dados discrepantes, a mediana representa melhor o centro desse conjunto. Caso contrário, a média representa melhor, porque a média é uma maneira mais aritmética de calcular, né? Então, para fazer contas, para fazer previsões, a média vai ser sempre melhor, né? Mas isso a gente deixa lá para inferência estatística, quando a gente estudar inferência estatística. Hoje o importante é aprender a calcular média e mediana, tá bom? Bom, no exercício 2 ainda faltou o calcular o desvio padrão, né? Então vamos calcular o desvio padrão. Vamos pegar. Opa. Então, desvio padrão. Vamos usar a planilha Excel para calcular o desvio padrão, tá ok? Então nós podemos fazer tanto pegar, já sabemos que a média é isso aqui, então nós podemos pegar cada dado, ó, vou pegar esse dado 2,59, vou subtrair da média, tá ok? Eu vou fixar aqui o valor da célula onde está a média, para ele não ficar achando que ele tem que subtrair de outra célula em algum outro lugar. Veja que a primeira diferença desse primeiro dado com a média deu negativo. Agora, se eu arrastar aqui, eu vou ter todas as diferenças aqui já. Ó. Então veja que algumas dão positivo, algumas dão negativo. Se eu somar todas essas diferenças, ó, vou somar as diferenças de cada dado com a média. Opa! Ela deu um número que é 2,22 vezes 10 a menos 15, que é zero praticamente, né? Se eu aqui formatar células com 3 casas decimais,
né? Um número com 3 casas, com 2 casas, vamos deixar com 3 casas decimais, ó, dá zero, né? Então, quando eu pego os meus dados, subtraio da média e somo, os positivos anulam os negativos. Então a média dá zero, a soma dá zero. Então o que eu tenho que fazer para calcular o desvio padrão? Eu tenho que pegar cada um desses dados, ó, eu pegar essa diferença e vou elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar por ela mesma. Tá ok? Então nesse caso aqui, ó, ficou positivo, que era negativo. Se eu fizer isso com todos, né, e somar, se eu somar tudo isso daqui, eu tenho, e agora eu vou pegar isso aqui e dividir por 10, porque o desvio padrão eu preciso pegar a soma das diferenças ao quadrado e dividir por 10, porque eu tenho 10 dados, tá? Então eu tenho isso daqui é igual a quem? Isso aqui é a variância, né? Isso aqui é a variância. Para eu ter o desvio padrão, eu tenho que pegar a raiz da variância. Então isso daqui, opa, eu vou pegar a raiz da variância, eu tenho meu desvio padrão, que é 0,042, tá ok? Então, nesse meu caso aqui, o desvio padrão vai ser igual a 0,042, tá bom? Ah, no Excel não tem uma maneira mais fácil de fazer isso daqui, ao invés de ficar calculando? Tem. Você pode pegar simplesmente, existe uma rotina que chama DESVPAD. Olha lá, DESVPAD, e tem o DESVPAD A, e tem o DESVPAD-P. Nas calculadoras científicas, vocês vão ter também esse DESVPAD-A e DESVPAD-B. Geralmente, nas calculadoras científicas, o DESVPAD-A é o desvio padrão da amostra, considerando os dados, que os dados são uma amostra. Eles geralmente vêm com a letra S nas calculadoras científicas aí. Se você tem o DESVPAD da população, ou seja, de todos os dados possíveis que tem aquela característica que você está estudando. Então, geralmente na calculadora vem a letra grega sigma, tá? Que é o desigualdade da população. Por que a gente diferencia isso? Nós vamos saber disso quando nós estivermos lá em inferência estatística, que nós vamos ter preditores não viciados e a gente tem que esse desigualdade S calculado desse jeito é um preditor não viciado do desvio padrão da população, mas isso é lá em inferência. Mas aqui falando, o DESVPAD, desvio padrão amostral, certo? Você soma os dados, xi menos x barra, e divide por n menos 1. Ao invés de dividir por n, você divide por n menos 1 e tira a raiz. Já o desvio padrão populacional é o que a gente calculou, né? A somatória sobre i de xi menos x barra ao quadrado, né? Esqueci do quadrado aqui, dividido por n. Então, o que difere o DESVPAD amostral do DESVPAD populacional é na hora de dividir. No amostral, você divide por n menos 1, no populacional você divide por n. Como a gente definiu dividir por n, nós vamos tratar nesse conjunto, nessa disciplina aqui, pelo menos nessa parte, nós vamos tratar os desvios padrões como sendo populacionais, tá ok? Dividido por n. Mas lá em inferência, nós vamos começar a trabalhar com o desvio padrão amostral, tá ok? Aqui vocês podem trabalhar com os dois, só desde que vocês falem se vocês estão trabalhando com o desvio padrão amostral ou populacional, porque aqui nós estamos só calculando, então tanto faz você calcular o amostral como populacional, desde que você me fale qual que vocês estão calculando, ok? Então, voltando lá para a planilha, então veja, eu posso calcular o desvio padrão populacional, que é esse que nós calculamos aqui, né? Eu vou pegar aqui os dados, o meu conjunto de dados, para calcular o desvio padrão populacional. Veja que dá o mesmo valor que a gente tinha calculado, esse e esse aqui. Se eu usar a rotina DESVPAD amostral, ele vai dar um pouquinho menor, ou melhor, vai dar um pouquinho maior, porque ele é dividido por n menos 1.
Então, ó, veja que ele dá 0,044, enquanto que o populacional dá 0,042, tá? Qual que eu vou usar? Qualquer um dos dois, desde que você me diga qual que você está usando, tá? Porque aqui, por enquanto, na estatística descritiva, nós estamos só aprendendo a calcular essas medidas de tendência central. Tudo bem? Bom, uma outra